Boa noite a todos. Nós já vamos começar mais uma live do projeto Albright Inspires. Só estou esperando a nossa convidada entrar. Boa Olá, noite, Adriessa, tudo bom? Boa noite a tudo todos que já bem? estão nos assistindo. Nós começamos mais uma live do nosso projeto Albright Inspires. Hoje nós temos a honra de receber a Adriessa Santos. Ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre a relação da neurociência com a educação, mas eu queria lembrar a todos que estão nos assistindo que esse projeto nasceu da necessidade de continuarmos conectados com a nossa comunidade, de aproveitar esse espaço de interação para que a gente deixasse cada vez mais claros os nossos princípios educacionais e, com isso, aproximar bastante a nossa comunidade da nossa forma de pensar e das pessoas que ajudam a gente a pensar na educação, como a Adriessa que está aqui. Na live de hoje, como eu já anunciei no começo, nós vamos falar um pouquinho da relação da neurociência com a educação. Né? Nós temos visto que esse tempo de isolamento social mexeu bastante com as nossas rotinas, com os hábitos que já tínhamos constituído para estudar e trabalhar. E sabemos que a neurociência tem contribuições interessantíssimas para a gente entender todos os processos pelos quais nós estamos vivendo. Então, esse foi um dos motivos, né, do convite para a Adriessa, que nos atendeu prontamente. A Adriessa é bióloga, é especialista em neuroeducação. A Adriessa, nós nos conhecemos num curso de pós-graduação de neurociência na escola, que eu fiz com a Adriessa. Ela é coordenadora e professora também em escola, e é a coordenadora desse curso de pós-graduação, então ela tem muitas coisas interessantes para contribuir com a gente hoje nessa conversa. E antes de passar a palavra para a nossa convidada se apresentar, dar uma boa noite para quem está nos assistindo, eu quero deixar aqui registrado o nosso agradecimento à direção da escola, na presença da Fátima Lopes, da Mirza Laranja, porque a oportunidade que ela nos dá, né, de ter empreendido um projeto como esse é realmente muito importante e faz com que a gente tenha nesse momento a honra de conhecer a Adriessa e de ouvir suas sábias palavras aqui com a gente. Bem-vinda, Adriessa, boa noite. Obrigada, Rosana. Boa noite, pessoal que está aqui nos acompanhando. Então, obrigada, Fátima, Misa, a todos da escola pela oportunidade. Então, é muito bom em tempos como esse ainda termos a possibilidade de nos conectar, de manter esse diálogo, né? Então, como a Rosana me apresentou, eu trabalho, estudo essa temática, neurociência e educação. Então, além de atuar na educação no ensino superior, na pós-graduação, na formação de professores, eu também atuo na educação básica, né? Eu sou professora das séries finais, ensino fundamental. Então, os desafios aí diários de ser professor eu conheço também. Muito bom. Muito bom ter você aqui com a gente, Adriessa. Então vamos começar, né? Nós pensamos, o tema norteador da nossa conversa é justamente a relação da neurociência com a educação e com esse fenômeno, né, que nós estamos vivendo nesses tempos de pandemia. Desde que foi decretada a quarentena, né, todo mundo sabe, percebe que tanto adultos, crianças, adolescentes, jovens, nós temos vivido um período de bastante instabilidade. Quando a gente pensa nas questões físicas, emocionais, psicológicas, acho que essa situação de isolamento aflorou muitas dificuldades em relação a como lidar com tudo isso dentro da nossa nova rotina, da nossa nova realidade. E quando a gente começou a pensar sobre a nossa conversa de hoje, um dos pontos bem importantes que nós pensamos em abordar aqui, Adriessa, tem a ver com uma dificuldade que a gente observa tanto em adultos quanto em crianças e adolescentes para criar essa nova rotina, né? Para transpor esse ambiente de trabalho e de estudo, que antes estava no escritório, na escola, nos prédios, né, fora de casa, tudo passou a ser feito dentro de casa.
e a gente percebe dificuldades, né, nessa rotina, dificuldades do jovem, do adolescente, da criança se adaptar, e nós adultos também nos pegamos em muitos momentos com certas dificuldades. E dentro de tudo que a gente já estudou, né, um pouco sobre neurociência, nós achamos que tem um campo interessante de discussão e de conversa quando a gente pensa como é que a gente constrói os nossos hábitos, né? Porque a gente está falando nesse momento de uma mudança de cultura, né, de procedimentos e de hábitos para estudar e para trabalhar, e que quando a gente pensa que a gente vai aprendendo um pouquinho sobre como a gente constrói esse repertório de hábitos que nos ajudam, né, a fazer todas essas tarefas, queria que você falasse um pouco do ponto de vista da neurociência, como a gente constrói esses hábitos e como que a gente faz, né, nesse momento para construir hábitos que nos ajudem, né, a seguir nessa nova rotina que a gente tem agora. Muito bom, Rosana. Então vamos lá. Então, como a nossa temática aqui é contribuições da neurociência para a educação, acho que um pontapé interessante aqui é a gente entender o que é neurociência, né? Então, a neurociência, ela, por exemplo, se eu perguntasse aqui, provavelmente eu ouviria respostas como o estudo do cérebro, o estudo do comportamento, e sim, né? A neurociência, ela vai se dedicar a isso, só que ela é mais ampla. O cérebro é uma parte componente desse todo, né? Então, a neurociência ela vai ser o estudo do sistema nervoso como um todo. E aí, o sistema nervoso ele vai desde o que eu tenho dentro da minha cabeça até o dedão do meu pé, né? Então, aqui já vem um primeiro ponto muito importante para a gente conversar. Você, quem está aqui nos assistindo, nós não somos resultado apenas da nossa biologia, nós somos resultado da nossa biologia e do meio no qual nós estamos inseridos. Então, isso é um ponto muito importante. Então, essa relação meio externo com meio interno, a neurociência ela vai se dedicar em estudar isso, né? Então, por exemplo, uma temperatura ela vai influenciar na minha forma de prestar atenção, né? Então, tudo isso vai se relacionar com neurociência. Então, é importante a gente fazer essa definição aqui no começo. E aí tem um outro ponto interessante que é entender como que a neurociência, então, ela pode contribuir para a educação. Então, são vários os cenários que a gente pode encontrar, mas uma coisa que a gente discutiu muito, né, na pós, a gente sempre fala sobre isso, é algo que sempre que eu tenho oportunidade eu gosto de ressaltar, é que a neurociência ela não vem nos dar receitas. Porque às vezes a gente pode ter essa impressão, porque hoje neurociência está em tudo, né? A gente olha uma reportagem, tem um neuro ali. E aí você viu o neuro, parece que já é confiável, né? Então a gente precisa ter um pouco de cautela. A neurociência ela não vem para dar respostas do ponto de vista de receitas e ela também não vem biologizar processos. A neurociência ela vem nos fazer entender os processos biológicos relacionados à aprendizagem, por exemplo, como é o caso da nossa conversa, e a partir daí, então, eu repensar as minhas práticas, os meus comportamentos. Então, é assim que a neurociência ela vai permitir um diálogo interessante com a educação. Então, nós gostamos de dizer que ela oferece um olhar diferente e ela é uma ferramenta. Então, partindo desse princípio, a gente já consegue entender o quê? Que o hábito, que a gente vai falar um pouquinho das bases biológicas disso, mas que o hábito, ele não é uma receita. Então, às vezes a gente ouve algumas coisas assim, né? De construir um novo hábito em X dias, né? E faça a mesma coisa por X dias que você, enfim, Se fossem consegue. receitas, né, Adriessa? Então é assim, sabe? Eu também não tô aqui nem para falar que isso é certo, que isso é errado, mas qual que é o problema disso? O problema são os perigos da comparação, porque embora nós tenhamos uma biologia que é comum, nós somos diferentes, né? Nós somos singulares. Então, às vezes, esses 7 dias, 21 dias, 30 dias que dá para uma pessoa, não dá para outra. Então, isso, ao invés de gerar um mecanismo aí bacana, pode gerar um mecanismo que desencadeia a frustração, enfim, uma série de outras coisas que não são muito legais. Então, o primeiro ponto, entender que o hábito não é uma receita, é um ponto importante. Então, mas eu entender os mecanismos envolvidos no hábito, ele pode me ajudar a rever algumas coisas. Então, o primeiro ponto aqui, falando de hábito, é a gente desconstruir um pouco a ideia de hábito. Porque às vezes a gente ouve assim, porque fulano tem um hábito, né? Ou rotina, que a gente vai falar disso, e a gente associa isso como sendo algo ruim, né? Então,
Na verdade, o hábito ele pode sim ser ruim, né? Mas isso depende da gente, não necessariamente do hábito, certo? Então, se eu fosse dar uma definição assim para o hábito eles são os hábitos eles são ações que precisam de um gatilho para acontecer. Ou seja, quando algo acontece, né, a gente dispara um segundo ato. Então, o gatilho, ele nada mais é do que um estímulo que faz com que o nosso cérebro ele acione alguma ação ou um conjunto de ações que acontecem de modo automático. Então, você nem pensa como faz e já fez. Um exemplo. Você terminou de almoçar e precisa de um cafezinho, precisa de um pedacinho de chocolate, ou para os fumantes, precisa fumar. Então, assim, você não pensa mais sobre isso. Automaticamente você já faz esse processo. E o hábito, ele promove uma sensação, um sentimento de urgência, né? Ou seja, ele vem acompanhado de uma sensação de que parece que se eu não fazer aquele negócio, o mundo vai acabar, né? Se eu não tomar o café ali depois do almoço, Eu não consigo seguir a minha rotina. não consigo fazer mais nada. Então, ele tem um pouco dessa característica. Claro, a gente olhando aqui nesse cenário, parece que é ruim, né? Mas o hábito, quando a gente vai estudar uma biologia do hábito, o que a gente vai entender aqui? Que é um processo automatizado. O hábito, ele não surgiu do nada. Não nasci com o hábito. Os hábitos são construídos. E se eles são construídos, eles podem ser desconstruídos. Como que um hábito se constrói? Por meio da repetição. Vamos desconstruir repetição também, né? A gente acha que repetição, né? Sempre Ainda mais na negativo. educação. Isso é sempre enfadonho, claro, né? A gente pode até falar sobre isso, mas de tanto que eu fiz, isso se tornou, né, um hábito. O hábito, ele então tem um gatilho, é uma ação, alguma coisa que desencadeia, é um estímulo que desencadeia. Eu faço a ação efetivamente. Então, terminei de almoçar, gatilho, ação, tomar o café. Qual é o resultado final disso? Uma recompensa. Né? Então, essa recompensa me dá uma sensação boa, né? De, ai, agora eu tô pronto para a segunda parte do dia, né? Agora eu consigo fazer outras ações. Então, olhando assim, falando da ideia do café, do chocolate, né? Parece que são coisas ruins. Mas é porque tornaram-se hábitos que podem não ser bons, né? Comer doce, de repente, todo dia, numa certa quantidade, pode ser prejudicial, assim como, enfim, cigarro e várias outras coisas. Mas o hábito tem uma característica que é muito importante, que é a automatização desses processos. E aqui a gente entra num cenário bom, né? Qual que é uma das características do nosso cérebro? Provavelmente alguns de vocês já ouviram aqui falar sobre isso. O nosso cérebro, ele gosta de poupar energia e de ganhar tempo, né? Então, quanto mais a gente conseguir automatizar esses processos, a gente não fica gastando energia. Imagina toda hora ficar racionalizando sobre alguns processos, né? Então, o hábito ele tem essa característica da automatização, o que é muito importante, o que é muito bacana. Como eu disse, volto a ressaltar que o problema é como esses hábitos vão ser geridos, né? Mas isso é uma característica interessante. E aí, falando do hábito, eu entro numa outra palavrinha aqui para eu chegar na sua pergunta de forma bastante específica, que é a rotina, né? Então, o hábito, tive um gatilho, fiz, e de forma inconsciente, né? O cérebro automatizou isso como uma sensação de um ganho de energia e de tempo. O que é a rotina? A rotina, ela vai ser formada, então, por uma ação, um conjunto de ações. E nesse conjunto de ações pode ser que eu tenha hábitos ali. Então, hábito e rotina é igual, mas é diferente. Então, eles são muito parecidos, né, em alguns aspectos, eles se colidem, né, diversas vezes, mas eles têm algumas características que são diferentes, porque a rotina não necessariamente é inconsciente. Toda sexta-feira eu faço faxina, por exemplo. Então, não vai acontecer de forma automatizada. Eu preciso me programar. Mas eu coloquei dentro da minha agenda semanal que, por exemplo, a sexta-feira é o dia da faxina, né? Então, por exemplo, quando a gente levanta, né? Então, você levanta, você vai ao banheiro, você escova o dente, aí você bebe uma água, você troca de roupa, enfim, a gente tem ali uma sequência de ações. E aí, um dos maiores benefícios do hábito e da rotina dentro desse processo é o quê? A gente
tira a necessidade do nosso cérebro de tomar decisões. Então, gente, imagina todo dia eu levantando e tomando decisão, porque tomar decisão dá trabalho, não dá? Para quem está aqui, tomar decisão é um negócio que dá trabalho. Imagina todo dia eu ter que tomar a decisão do que eu vou fazer. O que eu faço primeiro? Eu faço xixi ou eu escovo o dente? Eu vou ao banheiro ou eu vou à cozinha? Então, essa automatização nos faz economizar esse tempo e essa energia, e isso é muito importante. E por que eu cheguei até aqui? Porque se nós estivéssemos conversando aqui em março, né, quando tudo começou, eu passei por esse processo, provavelmente muitos de vocês, né, quando fomos, né, obrigados aí a ficar dentro de casa por conta de toda essa situação, a gente levanta e faz o quê, né? Nos primeiros, a gente levanta e faz o quê? Então, eu tenho que trabalhar, mas aqui também é minha casa, aqui também é a escola, aqui também é o lugar onde é o meu lazer e o meu descanso. Então, a gente, como dizem os nossos adolescentes, bugou, né? Então, deu um problema aqui. Então, o que acontece? Hoje, provavelmente, muitos de vocês têm hábitos. Então, por exemplo, eu levanto, eu tomo banho todo dia. Se eu for tomar banho, eu tomo banho todo dia mesmo, né, gente? Se eu tomar banho meia-noite e eu levantar 5 horas da manhã, eu tenho que tomar banho de novo. Porque isso, para mim, ó, é um hábito que gera uma recompensa em mim, que é o quê? Tô preparada aqui para um novo momento, agora um novo dia. Uhum. E aí, tomo banho, eu me arrumo, eu vou na cozinha, bebo uma água, coloco comida para gata, faço aqui uma outra rotina matinal e sento em frente ao computador, que é a minha escola, né? Eu trabalho em escola, que é onde eu me preparo. Ou seja, só que aqui vem um outro ponto importante, que é o seguinte: quando a gente pensa nas nossas características cerebrais, né? Nós temos uma área no nosso cérebro que é essa aqui, ó, que nós vamos chamar de córtex frontal, mais especificamente essa pré-frontal, que ela é responsável pelo quê? Pela nossa tomada de decisão, nosso planejamento, controle inibitório, flexibilidade cognitiva. Essa área é uma área que ela vai ser uma das últimas áreas do nosso encéfalo, do nosso cérebro a amadurecer. Isso só vai acontecer na idade adulta. Em outras palavras, isso significa o quê? Que em criança e adolescente isso está imaturo. Essa já é uma contribuição muito importante da neurociência para a educação. Gente, as nossas crianças e os nossos adolescentes, eles não têm uma capacidade inata de tomada de decisão. Nós somos o cérebro pensante da história. Então, imagina agora, né, na quarentena, e que para nós era muito difícil, imagina para as crianças. Ela levanta e faz o quê? Porque a casa da gente sinaliza o quê? Para a gente e para as crianças e adolescentes. É o lugar em que eu assisto televisão, eu descanso, eu faço qualquer outra coisa. Agora, estudar o dia inteiro em frente ao computador era algo que eu não fazia, né? Então, se nós estivéssemos conversando, porque hoje, automaticamente, por meio da demanda, nós criamos novos hábitos, né? Mas se a gente fosse ver lá atrás, qual que eram, assim, algumas pistas que a gente podia sugerir? Ter um lugar na casa para seu estudo, assim como o trabalho. Às vezes, colocar uma roupa, né? Não é uma regra, mas às vezes você bota uma roupa ali e sinalizou para você que você está entrando na sua aula, né? Ou no seu trabalho. As coisas nas quais a gente se organiza, né, com relação ao espaço e até mesmo os horários, essas coisas bem definidas, também são momentos de sinalizar. O que é importante aqui da gente entender? Os hábitos, como eu disse anteriormente, eu vi que alguém colocou aqui, amassar o mato. Isso mesmo, amassar o mato com relação a isso. Lembrando de você na aula, eu também verdade. pensei no amassar o mato. Então, lembrando. O que é muito importante da gente entender, gente? Os hábitos, eles são construídos, mas assim como eles são construídos, eles também podem ser desconstruídos. E isso vai ocorrer, quanto mais consciente a gente é disso, mais facilmente a gente consegue fazer esses processos, né? Então, os hábitos, eles podem ser mudados. Então, parece romântico, né, falar isso, ou até mesmo um clichê, mas isso é muito importante. Porque senão a gente tem síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Então, né? Nós podemos mudar, né? Não estou romantizando, falando que é fácil, porque é árduo, né? Dependendo do hábito que a gente envolve uma série de moléculas, né? Que fazem com que nós nos tornemos viciados mesmo com relação a algumas coisas, quando a gente fala do cigarro, até mesmo do café ou do doce.
Então, não é simples, né? Mas é possível, exatamente porque os hábitos eles podem ser desconstruídos. Último recadinho aqui nesse sentido é para a gente lembrar que nós somos o cérebro pensante da história. Então, as nossas crianças e adolescentes não têm essa área madura. Eles não vão fazer essa tomada de decisão. Agora é meu horário de estudar em frente ao computador. Eu preciso contar isso para ela. É muito importante isso que você falou, Adriessa, porque muitas vezes eu fico imaginando que essa nova rotina que se estabeleceu nas casas, não necessariamente todo mundo parou para pensar que para a criança e para o adolescente, só essa configuração de espaço, outra, que me remete a descanso, ao dia que eu estou em casa e eu posso escolher o que fazer, já oferece um certo grau de dificuldade para entrar naquela rotina que ele vai precisar estabelecer para continuar aprendendo, para continuar fazendo tarefas escolares, continuar estudando. Então a gente percebe que sim, é muito difícil. E o que eu acho que é bem importante nisso que você está falando, eu vou tomar a liberdade de citar um trechinho do livro O Poder do Hábito, para quem está nos assistindo, é um livro que fala de todas essas perspectivas, né, de como o cérebro trabalha para a gente construir hábitos. Eles falam bastante dessa ideia mais popular de que o hábito está sempre ligado a coisa negativa. A gente se acostumou a pensar que os hábitos não muito bons a gente também constrói, a gente também fica com eles por um bom tempo, né? Mas nesse livro tem uma série de informações que são interessantes. Aí, colado nisso que você falou, eu peguei uma citação para você também falar um pouquinho mais a respeito, que diz assim: os hábitos, dizem os cientistas, surgem porque o cérebro está o tempo todo procurando maneiras de poupar esforços. Se deixado por conta própria, o cérebro tentará transformar quase qualquer rotina num hábito, pois os hábitos permitem que nossas mentes desacelerem com mais frequência. Esse instinto de poupar esforços é uma enorme vantagem. Um cérebro eficiente nos permite parar de pensar constantemente em comportamentos básicos, tais como andar, escolher o que comer, de modo que podemos dedicar energia mental para inventar lanças, sistemas de irrigação, aviões, videogames e por aí afora. Pensando nisso, né, você falou um pouco disso também, né, dessa necessidade do cérebro de poupar tempo e poupar esforço. A gente pode pensar que o hábito, quando as crianças e os adolescentes desenvolvem bons hábitos que os ajudem a ter uma rotina mais organizada para estruturar, a gente também consegue dizer que a gente poupa energia para que eles pensem mais especificamente sobre o que tem a aprender e não sobre como eles vão lidar com tudo aquilo. Tem uma relação direta com isso? E se você puder emendar nessa pergunta, quando você fala da recompensa, a gente consegue ver claramente a recompensa de um cafezinho depois do almoço, de um pedacinho de chocolate ou alguma coisa assim. O que se configura como recompensa quando a gente pensa nesses hábitos, quando a gente pensa em criança e em adolescente? Ó, outra palavra que a gente precisa desconstruir, que é Tá. recompensa, né? Uhum. Então é assim, Sim, eu me porque recordo. tem uma explicação muito específica na neurociência e a gente acaba É, ficando com a ideia mais isso. frequente. Então, às vezes a gente ouve assim, né, alguns, por exemplo, a palavra repetição, hábito, você vê que são palavras assim que nos trazem às vezes uma denotação um pouco negativa, né? Uma delas é recompensa. Então, às Perfeito. vezes, eu trabalho com formação de professores, às vezes eu falo, a pessoa até dá uma torcedinha no nariz para mim, como assim recompensa dessa, né? Então, primeira coisa que a gente precisa aqui desconstruir também. Gente, a gente tem um circuito no cérebro, para quem tiver interesse, que chama circuito de recompensa. Circuito de recompensa. Nós temos um circuito específico disso, de recompensa. Então, a gente precisa entender, desconstruir a ideia de recompensa, de que eu só vou fazer se eu ganhar tal coisa, né? Essa coisa mais negativa. Mas o nosso cérebro é assim, né? Ele precisa disso. Então, e aí, como que a gente traz essa contribuição da neurociência em diálogo para as nossas práticas e para a educação? Então, a gente tem um neurotransmissor, a gente tem vários, é uma molécula específica que é de comunicação entre os neurônios, que nós chamamos de dopamina, né? Então, a dopamina, ela é um neurotransmissor que tem algumas funções e uma delas é o prazer. Alguns estudos, inclusive, vão relacionar fortemente a recompensa.
Então, quando nós temos aqui momentos, sensações de prazer, a gente tem a liberação da dopamina. Inclusive, no hábito, se a gente for avaliar aí a circuitaria, o loop do hábito, né, como o autor chama, nós vamos encontrar aqui, obviamente, que outras moléculas, uma delas a dopamina. Ai, tomei o cafezinho, prazer, agora tô pronto para o outro momento. Então, dopamina, recompensa, prazer. O que é importante aqui? Nós temos, né, para a dopamina ela dá essa sensação de prazer aqui no nosso corpo, eu preciso que ela seja liberada por um neurônio, que é uma célula nervosa, né, do nosso cérebro, e que ela seja captada pelo outro neurônio. Então, é mais ou menos assim, tem uma chave e eu preciso chegar para abrir a porta. Então, eu preciso de uma fechadura ali, certo? Então, a chavezinha vai ser a dopamina e a fechadura vai ser o que a gente chama de receptor de dopamina, que é o que faz esse contato. Então, o que a gente observa? Nas crianças, a gente tem muita dopamina, né? E junto com essa muito receptor de dopamina. Resultado dessa conta, o que é? Uma energia danada, né? Que a gente observa nas crianças. Tudo para criança é muito legal, tudo é muito prazeroso, né? Então, a gente consegue ver aí esse comportamento. Nas crianças, a energia danada. Agora, quando essa criança, ela cresce, então você fala para a criança, vamos jogar bola, vamos para ela, né? Ela tá sempre feliz, tá sempre animada. Tudo é muito bom para ela. No adolescente, a gente começa a observar o quê? O que era legal parece não é tão legal mais, né? Parece não ter mais tanto sentido. Se a gente fosse fazer uma análise biológica, eu estou generalizando aqui, né? O que a gente ia, né, entender dentro desse processo? Que lá quando essa criança aí chega por volta dos seus 11, 12 anos de idade, a gente observa que há uma redução dos receptores de dopamina, daquelas fechaduras da porta, né? A dopamina diminuiu? Não. A chave está ali, mas não tem por onde entrar. Então, qual é o resultado dessa conta? Dopamina e não tem por onde entrar. Tédio, que é uma das características observáveis do adolescente. Tédio. Então, tudo que era legal passa a não ser mais. Se a gente for fazer uma análise biológica aqui, o que a gente observa? Né? Então, a gente vê que nada mais me estimula, nada mais dá prazer, porque não tem uma recompensa. A gente não vai ativar essa circuitaria. Estou sendo aqui bem generalista, né? Obviamente que há várias coisas envolvidas aqui também. Então, por que eu estou contando isso aqui para vocês? Porque quando a gente vai fazer essa análise do adolescente, a gente começa a ver, então, que o adolescente ele começa a se interessar por coisas que o deem prazer. Então, ele começa a interessar-se por jogos mais violentos, né? Por coisas que dão um prazer imediato para ele. Então, olha o olhar atento desse adulto que está por perto para entender esses processos. O que é uma outra coisa aqui muito importante que a gente precisa entender? Veja que quando a gente comentou lá em cima sobre essa circuitaria do hábito, então, primeira coisa, eu tenho um gatilho. Comi, almocei. Aí eu tenho um comportamento, né? Que é o quê? Peguei o cafezinho. Qual que é o resultado final? Recompensa. Ou seja, os hábitos, eles têm a recompensa como fim. Então, o que é importante aqui da gente entender? Se a recompensa, ela tá no fim, a gente precisa pensar, na verdade, em quais são esses gatilhos, né? E aí eu volto a falar daquela outra estrutura que a gente citou ali em cima, que é o córtex frontal, que não está maduro nas nossas crianças e nos nossos adolescentes. Deixa eu até abrir um parênteses e fechar aqui. Parece que é assim, né? Falar assim, Adri, você falou que amadurece só na idade adulta, então eu preciso esperar ficar adulto para cobrar dele? Não, necessariamente, né? Então veja que maduro vai ficar lá na frente, mas eu posso estimular. Mas estimular é uma coisa, agora a obrigatoriedade de eu esperar que uma criança, um adolescente, por si só, ele abra o computador e seja super compromissado, controle os impulsos e não queira saber do celular, ele só vai se dedicar aos estudos agora, gente, mas nem a gente, né? Vamos ser realistas aqui e entender que essa é uma demanda difícil para nós, quanto mais para as nossas crianças e adolescentes. O que entra aqui que é muito importante? Gente, a vovó fala isso, né? A educação se faz pelo exemplo. Então, isso, mais do que nunca, vai ser importante dentro desse contexto. Por quê? Quando a gente olha
para os exemplos que estão ao nosso redor. Então, quem que vai ser o espelho de hábito para uma criança e um adolescente? Sou eu, sou você, né? É você que vai fazer isso. Então, quais são os meus hábitos alimentares? Quais são os meus hábitos de organização em casa? Quais são os meus hábitos, por exemplo, né, com relação à atividade física? Então, veja só que o que é importante da gente colocar aqui, eu não estou julgando, eu estou contando, né? Como que é? É difícil, sim, mas quando a gente entende esses processos, eu também posso agora olhar para as minhas práticas e repensar um pouco disso. Né? Inclusive, nós temos aqui uma área específica no cérebro que nós chamamos, área não, né? Um grupo de neurônios que nós chamamos de neurônio espelho, como o próprio nome diz, né? Espelho é o quê? Ele vai refletir uma ação. Então, quando eu falo que a educação se faz pelo exemplo, a neurociência, ela também vai embasar isso. Então, eu acho que uma boa reflexão, que se a gente quer olhar para aquilo que dá recompensa para as crianças, né? Então, às vezes, a recompensa dela é sim terminar o estudo para que na sequência ela possa brincar. E a gente tem que entender isso como, claro, que se isso é positivo ou negativo depende das demandas de cada família, né? Mas eu preciso entender que vai ter uma recompensa no fim. Como que eu estou colocando esses hábitos? E sim, ser exemplo de bons hábitos. É bacana isso que você está falando, Adriessa, porque faz também a gente pensar que quando o nosso filho em casa não está fazendo isso, ele precisa desse exemplo, ele precisa de uma ação, né, da família e coordenada também com a escola, de ensino sobre essas coisas, né? A gente não pode imaginar que uma criança ou um adolescente automaticamente vai transpor outros comportamentos que ele tinha fora de casa para esse ambiente que tem agora. Então, acho que uma coisa que é bem importante a gente pensar é quando você toca nessa possibilidade de que o córtex frontal ainda vai ganhar toda a maturidade mais tarde, a gente também sabe que a gente pode ir provocando essa aprendizagem antes, né? Sabendo que nesta idade, entre criança e adolescente, ele vai precisar do exemplo, ele vai precisar do apoio, ele vai precisar de situação de ensino intencional para isso, né? Para que Perfeito. depois na vida adulta, realmente, ele, com todo o aparelho biológico desenvolvido, tenha condições de fazer mais autonomamente. Mas eu acho que é bem importante esse pedaço, porque a gente precisa continuar acordando, tendo todo aquele ritual de quando a gente saía de casa, me preparar, né, até fisicamente para aquela situação de estudo ou de trabalho. Então, são alguns desses eu fico imaginando que são esses gatilhos que vão ajudando a gente a não perder de vista toda essa organização que a gente precisa interna e externa, né, para lidar com tudo isso. A gente já falou meia hora, Adriesse, então daqui a pouco a gente vai abrir para algumas perguntas, mas eu ainda quero que você conte mais um pouquinho para a gente, porque além dos novos hábitos, além de tudo isso que você já contou, a gente sabe que quando a gente pensa em aprendizagem, a neurociência também já fez descobertas incríveis sobre outros fatores, né, que incidem sobre a nossa possibilidade de ter uma vida escolar, uma aprendizagem mais potente, né? E a gente sabe que dentre essas coisas a gente está falando também de sono e está falando das pausas, né? Especialmente nesse momento de quarentena, de muita exposição de tela, de muito estímulo digital, né? Que nós e os meninos estão vivendo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque hoje mesmo eu estava lendo uma reportagem falando de estudos agora recentes, né, durante a pandemia, que identificaram já mudanças no sono entre crianças e adolescentes e mudanças importantes, né, por N motivos, pelo alto grau de estímulo pelas tecnologias, porque as rotinas estão muito misturadas, então já não tem mais aquela hora tão clássica de dormir e a hora de acordar. Então a gente já começa a ter estudos falando de uma mudança do sono por conta dessa nossa realidade diferente. Então, queria que você falasse um pouquinho. Isso é uma coisa apaixonante quando a gente ouve na neurociência e que faz, eu acho que a gente, como pais, pensar bastante nas rotinas dos nossos filhos em casa. Bom, que sono é importante, todo mundo sabe, né? Então, todo Isso. mundo aqui sabe dos efeitos de uma noite mal dormida. Então, o cansaço, né? A irritabilidade, enfim, várias dessas questões aí a gente conhece. Agora, uma informação que é muito interessante a respeito do sono é a relação, né? O já bem colocada, evidenciada pela ciência,
do papel do sono na consolidação da memória, né? Em outras palavras, o que eu quero dizer? Que o nosso aprendizado, as nossas memórias, elas são consolidadas durante o sono. Mais precisamente enquanto nós sonhamos. Vejam que eu não quero dizer aqui que nós aprendemos dormindo, hein? Não é isso que eu quero dizer. Mas Senão sim, a gente já começa a dormir agora para se preparar para amanhã. agora que eu já estou aprendendo tudo, né? Não é isso, né? Mas em outras palavras, eu me refiro a que sim, o nosso aprendizado ele vai ser consolidado durante o sono. Então, gente, essa é uma das informações que eu acho mais relevantes, assim, dentro do cenário. Sou suspeito de falar porque eu acho tudo muito relevante. Mas essa é uma informação muito importante porque ela nos faz entender a importância real do sono, né? Não adianta nada, às vezes a gente está tão, nós adultos, né? Estamos tão assim querendo estudar, vamos fazer isso, mas você não dorme, sabe? As pessoas não valorizam o sono, acha que fico ali X horas para descansar e não, gente, a gente precisa dormir. Não tô nem falando da quantidade de horas aqui, tá? Não vem ao caso. Nós precisamos dormir. E quando a gente olha para as crianças e adolescentes, tem um papel imprescindível. Primeiro, o soninho da tarde para as crianças pequenas. Tem de dormir, gente. A gente sabe que nos pequenos ainda, o hormônio de crescimento, né, é produzido e liberado durante esse período e também a aprendizagem delas, né? O sono noturno, né, se refere, mas há estudos que já mostram também esse sono matutino para essa consolidação. E quando a gente olha para os adolescentes, a gente vê aí, inclusive, uma diferenciação no período, né? Quem lida com adolescente, tem adolescente em casa, sabe o que eu tô falando, né? O adolescente passa a ter sono mais tarde, de manhã ele é extremamente sonolento. Então, por que isso vai acontecer, né? Nós temos um hormônio chamado de melatonina. Tem gente que fala que é o hormônio do sono, né? Não é o hormônio do sono, ele é o hormônio que marca a ausência do claro ambiental, olha que específico, é quase o sono. Ou seja, ele é produzido à noite. Então, quando ele é produzido à noite, ele começa a sinalizar para o meu corpo, por exemplo, o coração começa a diminuir o ritmo, a respiração, enfim. Nós temos alguns momentos, adultos e crianças, momentos específicos em que isso acontece, mas no adolescente, essa produção e liberação de melatonina, ela passa a ser mais tardia, por volta da meia-noite. Então, se ela começa a vir por volta da meia-noite, consequentemente, a pausa, ela também vai ser mais tarde. Então, por volta das 8 da manhã. Fala para mim onde está o meu adolescente 8 da manhã, né? Sentado lá, ou no computador, né? Tá aqui comigo, né? Tendo uma aula de biologia. É muito difícil. Então, dentro disso, a gente ainda tem. Não vou nem levar o contexto que a gente está falando aqui de pandemia, né? Mas olha a presença das telas, né? Não vou levar e vou trazer, né? Porque hoje é luz para todo lado, gente. Isso vai influenciar no sono. Então, o sono, gente, é algo que precisa ser valorizado e eu preciso cuidar dessa higiene do sono. O que seria essa higiene do sono, sabe? Parar com as telas. Tem gente que o último boa noite é pro celular, sabe? Isso vai interferir na qualidade do seu sono, os alimentos que você come. Então, isso tudo tem um papel muito importante. Então, um recado até aqui dentro dessa fala é que se alguém tem problema com o sono, né, é muito importante que busque ajuda, porque muitos dos problemas de memória que a gente observa, eles vão estar relacionados com um sono que não é de qualidade. Perfeito, e as pausas que você perguntou, pausa é importante para... Essa é uma frase que eu acho que define, né? Eu preciso desfocar para focar, né? Então, o nosso cérebro, ele fica ali, ele tem alguns períodos que varia, né, também, mas é muito importante esses momentos de pausa, né? Que seja de dar uma volta aqui, vai no banheiro, para que eu desfoque, para que eu consiga focar de novo. Isso é bem importante. Eu li também um material de uma especialista que dizia que essas pausas podem ser curtas, né? 5, 10 minutos, mas que é interessante até que dentro dessas pequenas pausas, né, tanto crianças quanto adolescentes ou adultos, que de repente você escute uma música que você gosta, que você dance junto com essa música para ter também uma questão física, né, de movimento envolvido nessa pequena pausa, porque isso, de uma certa forma, também desacelera um pouco o teu cérebro, que naquele momento está tão focado numa situação de aprendizagem, então que é um jeito também de circular um pouco, né, distribuir um pouco mais essa energia. Então,
Essa é uma coisa bem importante. Desde que eu comecei a estudar neurociência, eu comecei a ficar extremamente atenta à questão do sono, né? Acho que mudou a minha relação muitas vezes quando eu converso com pais de alunos. É uma das coisas que eu sempre pergunto, como é que é o sono, porque a gente percebe que isso faz bastante diferença. E quando eu li essa reportagem falando de estudos que já estão sendo realizados e que estão focados, né, nessa mudança do sono entre crianças e adolescentes, um adolescente que já normalmente tem desejo de dormir mais tarde e de dormir mais durante a manhã, querendo ou não, da maneira como a escola é vista no presencial, a gente meio que obriga o adolescente a sair da cama e a manter um certo ritmo que é mais saudável, né, para eles. E com a pandemia, certamente isso está mais desafiador para os pais em casa, né? Porque o fato de não ter que acordar talvez 6 horas para que dê tempo de tomar café, se trocar e sair para chegar na escola, né? Como a gente encurtou as distâncias, porque estamos aqui, saímos do quarto e a gente já está no escritório e a gente já consegue trabalhar. Então, isso tem gerado já efeitos e já tem estudos falando dessas coisas todas. Eu vou já trazer duas perguntas que a gente recebeu. Eu tenho mais uma boa pergunta para você, tá? Se não aparecerem outras questões de quem está nos assistindo, eu engato na sequência. Mas a gente tem uma pergunta aqui dizendo: existem diferentes correntes de neurociência na educação? Olha, o que a gente pode dizer é o seguinte: existem algumas abordagens, né? Então, por exemplo, a abordagem que eu gosto, né, que é a que nós trabalhamos no Singularidades e é a que eu costumo trazer, é entender a biologia do aprendizado, do processo, né? Então, eu entendo a biologia que ela é comum a todos nós e a partir daí os olhares diferentes são dados a partir da reflexão de cada um. Então, acho que isso é muito importante, porque eu sempre vou bater na tecla que não é método, não é receita. Existem abordagens de neurociência que vão olhar mais para as questões dos transtornos de aprendizagem, né? Que também é uma abordagem riquíssima. Então, na verdade, a gente estuda os aspectos do cérebro considerando, por exemplo, a dislexia, a descalculia, né? Então, basicamente, acho que são essas vertentes. Então, o que eu não posso, até algumas denominações chama-se de neurociências, né? Porque é um conjunto de ciências mesmo, né? Então, eu tenho aí desde uma neuroanatomia, o comportamental, a coisa mais das moléculas, né? Então, falando da neurociência como um todo. Agora, quando a gente olha para a educação, eu gosto de pensar que há basicamente essas duas correntes. Claro que há vários grupos, várias pessoas que vão falar sobre isso, mas se eu fosse dar uma diferenciação, acredito que seriam essas duas. E eu acho que também tem uma coisa que é bem importante, né? Eu estudei pedagogia há muito tempo atrás e sempre trabalhei na educação pautada pelos conhecimentos da pedagogia. Quando conheci a neurociência, eu acho que ela te abre um leque de outras possibilidades de análise para a situação. Não consigo imaginar como uma corrente contraditória em relação a outras, né? Depende de que situação a gente quer analisar ou coletar mais dados para uma ação, enfim, para ser mais efetivo na ajuda para aquele aluno, mas eu acho que ela te abre possibilidades da mesma maneira que na pedagogia a gente costuma ensinar, trabalhar e estudar muito metodologias, né, de ensino. Acho que a neurociência vem com contribuições sobre o funcionamento do cérebro e sobre como a gente aprende do ponto de vista biológico também, que só acrescenta. Então, eu fico imaginando que é por aí sim. E também tem uma outra pergunta: neurociência versus motivação. Como atuar? Eu vou emendar porque a pessoa colocou uma segunda pergunta. Hábito pode ser considerado comportamento e podem ser padronizados? Tá, então vou começar da motivação. Tá, Perguntinha de US$ 1 milhão, né? essa é boa. E assim, gente, vou trazer Cortella aqui. Quem me conhece, que está aqui assistindo, sabe que eu sou, né, a grande admiradora, né? E o Cortella, ele fala algo no qual eu gosto muito e sempre trago quando a gente vai falar dessa temática, na qual a motivação ela é algo que é seu, ela é intrínseca. Então, eu não motivo ninguém, eu posso inspirar. Como aqui, nós estamos ao nome do projeto, né? Mas a Sim. motivação, ela vai partir de cada um. Então, vejam só, vocês estão aqui no número X. Como que eu vou saber o que motiva cada? Eu posso inspirar vocês,
né? Eu posso inspirar vocês a conhecer mais sobre esse assunto. Vocês provavelmente já entraram aqui porque se interessam de alguma forma por essa temática, né? Então, a questão da motivação, quando eu vou estudar o mecanismo biológico da motivação, ele tem um pezinho lá na dopamina, lá do prazer. Então, por exemplo, quem gosta aqui do processo, né? Então, de entender sobre isso, tá liberando dopamina agora. Fala, ai, que legal falar sobre esse Eu tô assunto. Então, liberando, tá? Eu vou te ai, avisar. Tô liberando muita arrasou. dopamina aqui. Arrasou, Rosana. Então, veja só. Então, a gente está liberando, porque está se sentindo motivado, vou ler mais, olha, eu vou repensar sobre os meus hábitos, isso, enfim. Então, a motivação, ela é interna, né? Ela é intrínseca, na verdade. Eu desperto essa motivação. Fátima, li o seu comentário aqui, não aguentei. Você me faz liberar dopamina aqui, Fátima, ocitocina, várias coisas. Então, quando eu olho para o processo da motivação, por isso que é um grande desafio, inclusive, né? Como motivar, assim como emocionar, né? Como que eu emociono uma pessoa? Assim, a gente sabe do papel da emoção na aprendizagem, mas o que vai de fato emocionar cada um, nós somos singulares. Então, obviamente, que algo que eu costumo dizer, por exemplo, eu trabalho com adolescente. A gente fala assim, né? O professor ele tem que levar para o aluno aquilo que o interessa. Gente, eu não sei os alunos de vocês, mas os meus interessa a eles jogo, né? Jogo. Então eu ensino jogo o tempo todo. Não Todo é dia. isso. Todo dia ser jogo, né? Mas não é isso. Então vejam só, a escola de um lado tá a escola e do outro tá o aluno. Quem tá no meio, eu. Então como que eu entendo esse meu objeto aqui de estudo que é o adolescente? A partir daí eu entendo o quê? Como que eu posso de fato inspirá-lo? Porque a partir daí vem a ideia da motivação, né? A motivação, ela é intrínseca, ela vai sim relacionar-se com mecanismos biológicos relacionados ao prazer, por isso que quanto antes, né, é um desafio, mas o quanto antes essa criança, esse adolescente, esse adulto, porque tem adulto que ainda também não entendeu isso, embora esteja com o córtex maduro, também não é um julgamento, é um comentário, mas que o estudo, o aprendizado, ele é um mover, né? Ele vai ser aí um avanço para novos caminhos, na verdade, né? Ele não é o produto final, ele é a estrada em si, né? E aí tinha uma outra pergunta que eu já esqueci no meio, Quer que eu tanto lembro? Eu vou ler de novo, tá? tá. Hábito pode ser considerado um comportamento? Podem ser padronizados? Olha, a primeira pergunta, se pode ser um comportamento, ele vai ser um comportamento, né? Agora, se pode ser padronizado, não sei se eu entendi muito bem a ideia. Então, padronizado, do tipo, tem que ser o café todo dia do mesmo jeito, se for em outro lugar? Pode ser que sim. Eu não sei se é exatamente isso que Olha, é tem a um questão. complemento aqui, ó, Adriessa. Podem ser padronizados? Se sim, comportamento tem uma função, correto? Isso, o comportamento tem uma função. Não sei se eu vou responder, mas eu vou falar uma outra coisa que talvez ajude. Uma das coisas, gente, que pode nos fazer mudar um hábito, inclusive, é entender qual é o gatilho. Entender o gatilho, a deixa, é algo que me faz rever o produto final aí, que vai ser o comportamento em si, a recompensa. Então, se tomar o cafezinho, comer o docinho, te incomoda, passou a te incomodar, porque tem que incomodar você, não o seu vizinho, certo? Esse é o primeiro ponto. Se o hábito não incomoda você, você não vai mudar ele. Ele tem que incomodar você. Então, se o cafezinho depois do almoço começou a te incomodar, então, primeiro, você já tem aí uma informação valiosíssima, que é, logo depois do almoço, eu preciso tomar um café. Então, a partir daí, que comportamentos você pode rever, mudar, alterar, repensar, replanejar, para que você consiga, então, desconstruir esse hábito e criar outro, né? Porque, na verdade, a gente sobrepõe os hábitos aqui. Eles não ficam. Na verdade, a gente tenta modificar alguns que, quando a gente analisa que não estão atendendo ou que não são suficientes, mas a gente tem uma possibilidade infinita, né, de criar Exato. outros e de ir aprimorando tudo isso, até por conta da plasticidade cerebral e da nossa possibilidade de evoluir ao longo do tempo, né? A gente Perfeito. tem poucos minutos, mas eu queria uns minutinhos para você falar um pouquinho também, Adriessa, sobre a questão da alimentação e da atividade física, porque tanto quanto o sono, elas também estão intimamente ligadas à nossa a melhorar o nosso potencial para aprender ou para desempenhar melhor as nossas funções, né? E a gente falou bastante disso também no curso.
e eu vejo bastante relação quando a gente conversa com os pais e quando a gente faz alguma orientação específica. Então, se você puder falar, não dá para a gente discorrer muito, eu acho que a gente já deixa aqui a porta aberta para a gente fazer uma outra live, para você falar com mais tempo sobre isso, inclusive incluir um pouquinho como que a gente vê os benefícios da arte, da literatura, porque eu sei que essa também é uma outra linha de estudo que a neurociência se envolve e que tem descoberto cada vez mais benefícios para o nosso potencial humano, de um modo geral. A gente tem ainda 10 minutos, se você puder falar um pouquinho e a gente consegue fazer o Tá. encerramento. Só para dar vontade das Só pessoas para dar verem a gente de vontade. novo, tá bom? Olha, esse é um assunto que, olha, dá pano para manga, né? Como diz. Isso. Gente, eu acho sempre que eu tenho uma oportunidade de fala, que bom até que você trouxe essa pergunta. Se eu tenho 30 segundos finais, eu gosto de deixar esse recado, que é esse olhar que a gente precisa ter. A gente já falou do sono ali em cima, né? Mas, gente, de pensar na alimentação e na atividade física. Isso não preciso eu contar, o Fantástico conta para você, a Fátima Bernardes, o povo tudo da televisão fala isso pra gente, né? A gente sabe, gente, que a atividade física, a alimentação, ela vai ter um papel crucial no nosso bem-estar. Só que a gente precisa fazer isso realmente ser uma realidade. É imprescindível. Gente, hoje a gente vai ter uma série de estudos que vão falar do papel do açúcar, né? E assim, o açúcar, tô falando do açúcar da banana, né? Tô falando do açúcar ali, o refinado, né? O açúcar industrializado, com relação a questões como irritabilidade, ansiedade, hiperatividade. Então dá uma olhadinha, às vezes a gente não entende, claro que eu não estou dizendo que é isso, né? Tem muitas coisas envolvidas. Mas a gente vê alguns comportamentos das nossas crianças e adolescentes, mas dá uma olhadinha na lancheira deles, sabe? Então é muito complicado, gente. Assim, mais uma vez, não estou julgando, eu estou contando, né? Porque tem Sim, coisas que eu sim. estou falando e são para mim, né? Também de repensar várias coisas. Então, a alimentação, gente, ela é muito importante que ela seja repensada. É muito difícil, eu sei que são hábitos enraizados já na gente, mas lembra que a gente não tem síndrome de Gabriela, né? A gente pode mudar, e mais uma vez eu retorno aqui à ideia do hábito. Então, pensar nessa alimentação, ela é algo sempre muito importante, né? Porque isso vai ter um impacto direto no nosso comportamento e, consequentemente, na nossa aprendizagem. Para falar de atividade física, então, a gente sabe que é importante. Só que o que é importante aqui, que eu acho que é importante salientar? Quando a gente pensa do processo biológico, gente, vamos pensar na biologia dos mamíferos. Você não vê uma girafa lá na savana falando assim, vou fazer uma maratona agora, vou correr 5 quilômetros hoje de manhã. Não tem, gente. Então, assim, biologicamente, a gente não tem essa coisa nata. Tem gente que fala, nossa, eu vou esperar a vontade de fazer atividade física vir. Gente, não vai vir. Não vai Ela não chegar. vem, Ela eu não tô vem. avisando, ela não vem Ela espontaneamente. não vem. A gente, vou desconstruir a última coisa aqui. Não espere a vontade de vir, porque ela não vai vir. Eu tô te afirmando isso. Aí, olha a motivação. Você precisa fazer a coisa acontecer. E aí, na atividade física, tem um negócio muito louco, que é o quê? É difícil. É difícil. Você vai ali, bota aquele tênis, é um negócio, 5 horas da manhã, você levanta. Que isso, parece coisa de louco. Só que quando você termina de correr 5 quilômetros, gente, mas é uma sensação assim, ó, que é um negócio que você parece que colocou uma capa aqui de super-herói. A, a quantidade de neurotransmissores, de moléculas que a gente libera durante esse processo é muito bacana. E aí, veja, repetição mais uma vez. Para isso se tornar hábito, olha para a recompensa lá no fim, né? Olha a recompensa lá que me faz, olha esse bem-estar que me traz esse processo. Então, a atividade física ela é algo importantíssimo para o nosso bem-estar, para o nosso aprendizado, mas não espera a vontade vir, porque ela não vai vir. Você precisa fazer o negócio acontecer, né? Porque senão ela não vai estar. Eu não sei se você conseguiu observar, os comentários são incríveis, né? Quando você falou da corrida, lembrei da nossa querida Teca, que corre e que desde que ela começou a correr, ela tem um prazer incrível com isso, então eu sempre me inspiro muito no que eu vejo ela animada.
Mas a gente já está há quase 5, 6 minutinhos para encerrar o nosso tempo. Antes de me despedir de todo mundo que está aqui, essa sua última fala foi altamente inspiradora e eu tenho certeza que deixou vontade da gente conversar de novo sobre esses assuntos e voltar a falar um pouquinho mais. Mas queria te pedir se você quer deixar um recado para quem nos assistiu, que coisas você poderia deixar aí como uma luz para a gente não perder de vista tudo que a gente falou aqui hoje. Para mim foi uma delícia ter participado disso com você. Olha, para mim também foi um prazer. Eu ficaria, ó, eu vi que a Teca corre, eu tô falando isso de experiência própria. Então, tô falando aqui porque, olha, foi muito difícil para mim, né? Mas hoje eu não corro, porque não tá podendo nada, né, gente? Não, hoje a Nesse gente não pode momento não nada. pode mais. Mas é uma sensação realmente, então eu vivo isso, né? Vivo de sentir esse efeito, enfim. Então, eu tenho muito. Teria relatos de fato para falar. Eu acho que um recado aqui é que a gente, quando a gente é professor, por exemplo, pai, mãe, né, que provavelmente tenham pessoas aqui nos assistindo, a gente quer olhar geralmente para ele, né, para o aluno. Ah, eu vou estudar para rever minha prática, e sensacional, mas primeiro isso precisa fazer efeito para você. Precisa ter sentido para você. Gente, o sono precisa fazer sentido para você. Repensar sua alimentação e sua atividade física precisa fazer muito sentido para você. E assim, o que é muito interessante da gente pensar é que tudo isso vai ter um hábito enraizado, né? A Teca, por exemplo, ela não nasceu correndo, ela criou o hábito da corrida. Quem tem uma Sim. alimentação mais saudável criou o hábito de uma alimentação saudável, né? O sono também ele foi criado por meio de um hábito. Então, quando a gente pensa na ideia do hábito, e aí o recado inicial vira o recado final, né? Nós podemos construir e desconstruir hábitos. Se algo é ruim ou se não é, isso vai depender de como a gente está lidando com isso, e isso precisa fazer sentido para você. Então, é olhar, né, para si. Eu acho que aqui a neurociência traz uma contribuição interessante, que é, de fato, a ciência trazendo informações para eu rever as minhas práticas, o meu olhar. Maravilhoso, Adriessa, maravilhoso. Eu tenho certeza pelos comentários que eu estou vendo aqui, todo mundo que participou gostou. Eu vi gente que estudou comigo na pós, eu estou vendo que pelos comentários tem alunas suas aqui também. Meus filhos entraram para ver a gente falar, porque eu fiquei maluca com a neurociência desde que comecei a estudar e eu quis contagiar todo mundo. Então, para mim, é uma alegria enorme. De novo, quero reforçar a alegria da escola abrir esse espaço de conversa, agradecer demais Fátima e Mirza por gerar essa oportunidade para a gente e você, com a sua disponibilidade, com o seu conhecimento, dividir tudo isso aqui com a gente hoje, foi maravilhoso. Tô vendo o Everton, que fez o curso comigo, tá aqui também, Olha! prestigiando a gente. Então, quero deixar meus sinceros agradecimentos. Eu tenho certeza que a gente pode pensar na continuação dessa conversa, que vai ser muito oportuno, muito bacana. A gente tem outras coisas incríveis aí para abordar dentro desse campo da neurociência. E fica aqui meu agradecimento. Nós vamos ter essa live vai ficar gravada aqui no canal IGTV da escola. Então, para quem não pôde assistir a gente ao vivo, tem a possibilidade depois de entrar e assistir. Eu agradeço a todo mundo que se disponibilizou a assistir a gente aqui, passar, colocar seus recados, mandar suas perguntas e especialmente para você, Adriessa, muito obrigada. Obrigada mais uma vez. Tchau, gente. Boa Tchau, noite. gente. Até mais. Até. Obrigada.